Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é colocar o Brasil na análise. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é um grande pensador da realidade brasileira e do mundo. Ele também é frade, é teólogo, é escritor, com mais de 70 livros publicados e muitos deles premiadíssimos. Frei Beto, é com muita alegria que eu recebo você aqui no nosso divã. Muito obrigado, Ingrid. Agradeço a você, a Carta Capital, ao pessoal que nos acompanha aí. Muito bom. Frei Beto, recentemente aconteceu aí, teve grande repercussão, uma polêmica, onde um caso, né, onde uma palestra sua no Colégio São José, em Caxias do Sul, ela foi cancelada. Né? Uma palestra que o título da palestra era As Fomes do Brasil e Esperanças do Futuro, quer dizer, um título aí belíssimo. E ela foi cancelada porque teve um abaixo-assinado aí de pais que eram contrários a essa atividade. Eu vou ler aqui um trechinho do que estava no texto, esse texto exigindo aí o cancelamento, que dizia o seguinte, que o Frei Beto é militante de programas pastorais e sociais, além de autor de livros e artigos que se apresentam totalmente contra os valores que acreditamos ser importantes e essenciais na educação das nossas crianças. Eu quero te perguntar, Frei Beto, o que esse episódio conta pra gente sobre esse Brasil atual que a gente está vivendo? Ô, Ingrid, primeiro é bom precisar a informação. Na verdade, a palestra não foi cancelada. Pelo contrário, com esse abaixo-assinado, os pais dos alunos do Colégio São José de Caxias do Sul fizeram uma enorme propaganda na Universidade de Caxias do Sul, para onde o local foi transferido. Estava lotado, apesar do frio aquela noite, da chuva, lotado, além de toda a repercussão. Então, eu, de certa forma, sou grato a essa mobilização desses pais. Por outro lado, eles colocam que eu sou militante de movimentos pastorais e sociais como se isso fosse uma ofensa, sabe, um demérito. Eu me orgulho de ser militante de movimentos pastorais e sociais. Movimentos pastorais são movimentos da igreja. E Jesus era militante de movimentos pastorais e sociais. Então, eu realmente não entendi essa. Ou seja, eles não têm por onde me pegar, então acabaram usando algo do qual me orgulho como se fosse ofensa. Pois é, e quando eu li esse trecho enfim, do que justificava né, na visão deles o cancelamento, eu falei, mas isso é um grande elogio. Como é que você dizer que é Exatamente. militante de programas sociais e É pastorais? Eu como se achei dissesse maravilhoso. assim: foi censurado porque vai falar a verdade. É quase Exatamente. isso. É. Exatamente. E eu acho que é muito importante, isso traz também, você fez recentemente, tem um artigo seu para a Folha de São Paulo, onde você fala da importância da educação política e você coloca ali junto com combate à fome, com proteção ambiental, com luta contra a desigualdade, você coloca ali a educação política também como um dos pilares aí fundamentais, né, para, enfim, para o desenvolvimento do Brasil. Fala um pouco sobre isso, como é que isso também acaba se comunicando com um episódio como esse, por exemplo. Na verdade, eu creio que os governos do PT, os 2 primeiros mandatos do Lula e o primeiro da Dilma, foram os melhores da nossa história republicana. O Brasil deu grandes avanços, tanto internamente, na melhoria das condições de vida da população, como está dando nesses poucos meses agora do terceiro mandato do Lula, e, sobretudo, também se afirmou muito como um país soberano, independente, em nível internacional. Agora, faltou uma educação política do povo, faltou aprimorar essa consciência crítica que Paulo Freire tanto acentua nas suas obras. E, conversando com o presidente Lula, ele está de acordo com isso. É preciso agora intensificar essa educação política do nosso povo. O nosso povo, mesmo beneficiado por políticas sociais, já fica provado pela experiência que políticas sociais não mudam a cabeça das pessoas. O que muda a cabeça das pessoas é levá-las a entender as causas dos problemas sociais. Qual é a causa da fome, do desemprego, da falta de saneamento, quais são as causas da crise climática, quais são as causas, por exemplo,
da desigualdade social que é brutal em nosso país, na medida em que as pessoas entendem as causas, elas passam a ter, dão esse salto que Paulo Freire acentua, de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Isso é muito importante. Então, eu espero que agora, nesse terceiro mandato, esse trabalho seja feito. Por quê? Porque nós estamos numa era de muita insegurança. As pessoas todas, qualquer nível social, vivem muita insegurança. Há uma crise global do ponto de vista econômico, o mundo está ameaçado aí por várias guerras, e inclusive potencialmente pode estourar uma guerra nuclear. Tudo isso gera uma grande insegurança à população mundial, e quando nós, pessoas humanas, vivemos em insegurança, a gente procura um protetor, procura um abrigo, procura um guarda-chuva, procura um avatar. É isso que favorece a direita hoje, é isso que favorece o neonazismo, agravado por uma mudança muito repentina no processo de conhecimento e informação da população mundial, que é o uso das redes digitais, que eu continuo, Ingrid, me recusando a chamar de sociais, porque muitas vezes criam mais hostilidade que sociabilidade. Então, prefiro utilizar o nome técnico, redes digitais. Essas redes digitais, elas esgarçam as nossas relações sociais, elas esgarçam as nossas relações de representatividade, como associações, sindicatos, ligas, partidos, etc. E exacerbam duas dimensões negativas do ser humano: o narcisismo e o individualismo. É muito impressionante como as pessoas ficam ligadas aí em Telegram, Twitter, Facebook, preocupadas com a imagem que elas têm diante das demais pessoas. Eu posto alguma coisa e logo quero saber como é que as pessoas acolheram aquilo que postei. E ai de quem não gostou. Eu simplesmente cancelo, e o cancelo aí no sentido mais profundo de borrar essa pessoa totalmente das minhas relações, etc. Então, isso tudo suscita agressividade, faz com que as nossas relações, quando diferentes, se transformem em divergentes, e é um princípio da democracia não confundir diferença com divergência, e, por outro lado, faz com que a gente desça o degrau da racionalidade, que deveria reger as nossas relações pessoais e sociais, para o poço pantanoso da emocionalidade. Esse é o problema. Ou seja, na medida em que a gente deixa de conhecer o contexto de um texto, a emocionalidade ela predomina sobre a racionalidade. Vou dar um exemplo. Uma amiga sua chega à tarde, você está em casa e diz: olha, Ingrid, eu encontrei o seu marido na fila da sorveteria, abraçada a uma moça muito bonita, sabe? E fiquei preocupado, eu acho que ele está te traindo. Isso é o texto. Aí seu marido, daqui a pouco, chega em casa com 3, 4 amigos que estavam com ele na sorveteria, e você, brava, fala: poxa, cara, não sei o quê, você foi visto assim, fulana te viu, não adianta negar. Ele fala: claro, a moça estava na minha frente, teve uma queda de pressão, passando mal, eu fui acudi-la. Ou seja, você tem o contexto e, com isso, a sua racionalidade, a sua emocionalidade cede lugar à racionalidade. Em outras palavras, quanto mais a gente conhece um texto dentro do contexto, mais a gente entende o pré-texto, a motivação ou a atitude que a gente deve ter. E é isso que é educação política. Educação política é justamente situar, de modo que as pessoas não fiquem inseguras, não fiquem achando que o mundo vai acabar depois da manhã, sabe? Ou achando que um golpe de Estado vai resolver todas as mazelas do Brasil e do mundo. Nada disso. É preciso, cada vez mais, contextualizar os problemas que a gente vive na vida. Quando a gente fica doente,
a gente fica muito preocupado e toma remédio por conta própria, irresponsavelmente, até que consegue ter uma consulta médica. E quando o médico contextualiza a nossa enfermidade, também a reação passa a ser racional, e a gente, entendendo as causas, cuida de tratá-las. Então, é isso que eu tenho proposto ao governo, numa conversa muito proveitosa que tive, por coincidência, né, por acaso, no dia 1º de janeiro desse ano, ou seja, eu costumo dizer que deve ter sido a primeira audiência que o Lula concedeu, foi a nossa conversa de 40 minutos no Palácio do Itamaraty, na noite de 1º de janeiro de 2023. Que honra, a do Lula. Que honra, porque ele recebeu cumprimentos. No meu caso, não. Ele ficou 40 minutos trancado numa sala, a Janja, ele, o Igreja, que é o chefe do protocolo dele, diplomata, e eu, 4 pessoas. É uma honra para o Lula, com certeza, porque ouvir Não, a honra para o mim. Lula é sempre uma honra Mas ouvir. nós somos amigos de muitas décadas, então isso Claro, realmente está selado. e com certeza. E você tem inúmeras coisas para contribuir com esse novo governo, sem dúvida nenhuma. E aí eu quero te perguntar, Frei Beto, você troca num tema muito importante, essa questão das redes sociais, e eu sempre digo, né, as fake news, por exemplo, a gente tem que entender o contexto em que as fake news elas conseguem proliferar, porque tem por trás disso também todo um ambiente de desamparo, de um mundo que está mudando, de pessoas que reacionário, vem de uma reação, uma tentativa de volta a um passado, né? Uma ideia de que no passado era melhor porque pelo menos há algum conforto naquilo que eu conheço. Né, diante de um mundo que está absolutamente se revirando, né, uma crise das instituições e coisas necessárias e coisas que a gente nem tão necessárias assim que a gente precisa tratar, que são problemáticas, mas de fato o mundo está numa grande transição e numa crise também de uma série de papéis, né, sobretudo das instituições. E eu quero te perguntar como que a gente faz nesse sentido, por exemplo, de uma escola, de uma educação política, como você fala, num momento que a gente tem tanto ataque à própria educação, esses movimentos de escola sem partido, essa ideia de que qualquer educação política é no sentido de doutrinação, os ataques às escolas, que a gente tem visto, cresceram exponencialmente desde o governo Bolsonaro, o discurso de ódio que cresce, né, e que faz com que esses ataques acabem se estabelecendo nas escolas. Então, como é que a gente aplica a educação política nesse contexto, Frei Beto? Bem, nesse contexto, eu diria que não é fácil, porque muitas escolas têm mais interesse em defender as matrículas, os seus recursos financeiros, do que uma boa educação. Aliás, é lamentável que isso ocorra, mas é um fato, né? Por que as irmãs do Colégio São José fecharam o salão para que eu pudesse proferir uma palestra? Porque elas não querem perder os alunos, que pagam e sustentam o colégio e, portanto, a congregação religiosa. Não querem perder dinheiro. Se elas abrissem, possivelmente perderiam muitas matrículas. É claro que eu acho que elas ganhariam muito também com outros familiares, outras famílias que incluiriam ali os seus alunos, mas deixemos isso de lado. O fato é que hoje a direita, como ela é detentora da mentira, e ela sabe disso, porque defender o capitalismo, defender a desigualdade social, defender a exploração da natureza de uma maneira catastrófica, como vem acontecendo nos últimos 200 anos, em função do lucro, em função da produção de bens que produzam lucro, isso só pode ser defendido com fake news, com mentira. Mentira se encobre com mentira, não há outro recurso, porque eles não têm como justificar como é que o capitalismo e a democracia são tão bons. Aliás, eles cometem o grave erro de associar os dois, né? Como se todo país capitalista fosse um país democrata, e todo país não capitalista, eles dizem que não é democrata. Isso é muito corrente. Então, o fato é que eles não explicam como é que nós somos 8 bilhões de habitantes e metade da população mundial ainda não tem os seus direitos animais, veja bem o que eu estou falando, hein? Direitos animais dignamente assegurados, que são alimentação, saúde,
o direito de bem criar os filhos, enfim, são direitos animais. Qualquer animal precisa ter uma alimentação sadia, qualquer animal precisa ter um abrigo, né, uma moradia, um lugar onde se proteger do frio, do calor, das intempéries. E, no entanto, a maioria da população mundial não tem os seus direitos animais devidamente assegurados. Isso é resultado do capitalismo. Toda a história da riqueza dos Estados Unidos, da riqueza da Europa, é fruto do saque operado nos países desenvolvidos, na América Latina, na pobre da África, né? Inclusive, eles não se envergonham de exibir nos seus museus aquilo que roubaram, saquearam da cultura desses povos, né? Como se vê nos museus europeus muitas obras, peças que provenientes da África, provenientes do Egito, provenientes da Síria, né? Enfim. E as pessoas acham isso normal. O que me causa indignação, por outro lado, é resultado da deseducação política que nós temos. Nós sofremos uma deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes meios de comunicação e dessa cultura neoliberal que respiramos. Então, a gente naturaliza, acha normal que haja desigualdade social, acha normal que países como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos tenham criado a sua riqueza a partir do saque, acham normal que haja grandes propriedades com rios e rios de fortunas apropriadas por meia dúzia de famílias, enquanto a população mundial precisa de apenas 500 bilhões de dólares para acabar com a fome crônica que atinge quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Como acham normal que toda uma frota de helicópteros e aviões e navios e barcos se mova para salvar 5 pessoas que estão no submarino fazendo um passeio turístico para ver os destroços do Titanic, e eu não reprovo que eles tenham feito isso, o que eu reprovo é que nada se fez para salvar os refugiados da África que, na semana anterior, naufragaram nas costas da Grécia. Ou seja, aqueles milhares e milhares de refugiados africanos e do Oriente que, infelizmente, têm transformado em seu cemitério o mar Mediterrâneo. Na hora que, quando começou a guerra da Ucrânia, você se lembra, Ingrid, que os refugiados ucranianos foram muito bem recebidos em toda a Europa. Em toda a Europa. Por quê? Porque são brancos de olhos azuis, verdes. Agora, imagina, né, como eles se comportam com os refugiados da África. Então, é colonialismo mesclado com racismo, mesclado com egoísmo, mesclado com, sabe, o ser humano ainda tem muito a caminhar para se tornar efetivamente, verdadeiramente humano, sabe? Temos muito a caminhar e é lamentável que hoje as nossas escolas não constem em seus currículos a disciplina chamada ética. Não consta nos currículos. Eu fico indignado, por exemplo, como numa escola de medicina não tem como tema transversal a ética. E é evidente que o resultado é isso: um bando de médicos só querem ficar nas grandes cidades, se enriquecerem às custas dos males alheios, e o governo faz aí uma campanha para mais médicos, quem queira ir para o interior, quem queira atender as populações mais carentes, poucos se inscrevem. E depois essa turma protesta porque o governo importa médicos de Cuba, porque Cuba tem excedente de profissionais da saúde. Ora, o que se trata é de salvar as pessoas, não importa a bandeira, não importa a nacionalidade, importa a competência. E já está provado por muitas décadas e países que importaram médicos cubanos que eles são realmente competentes. Sim, com certeza. Frei Beto, indo para o campo da fé, você escreveu um livro importantíssimo, que é o Jesus Militante, né, Evangelho e Projeto Político no Reino de Deus.
E você analisa ali essa desconfiguração do cristianismo, né, mais no seu lado progressista. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você lá em 2003 já alertava quando você dizia que a bancada evangélica era o ovo da serpente que estava sendo chocado ali. De fato, né, as eleições de 2018 mostraram isso. Então, o que aconteceu ali? Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, que é um projeto, né, de computação política do cristianismo. Olha, Ingrid, primeiro você falou bem, eu falei a bancada evangélica e não as Sim. igrejas evangélicas, porque eu conheço muitas igrejas evangélicas, evangélicos e pastoras evangélicos progressistas, gente lúcida, gente consciente, gente comprometida com a causa dos pobres, como Jesus era. Então, não quero que, de maneira alguma, alguém que nos assiste faça essa confusão entre a bancada evangélica, que é predominantemente de direita, uma bancada que usa a fé para fazer politicagem, uma bancada que usa, muitas vezes, a igreja, as pregações, para explorar pobres fiéis, inclusive extorquindo dinheiro e por aí vai. Eu, nesse livro que lancei em agosto do ano passado, Jesus Militante, que é um livro editado pela Vozes. Aliás, quem tiver interessado nos meus livros, é só entrar aí na minha livraria virtual, freibeto.org, né? O Beto com 2 T's, tudo escrito junto, freibeto.org. E nesse livro eu defendo que Jesus não veio nem fundar uma igreja, a igreja cristã, nem fundar uma religião, o cristianismo. Jesus veio atualizar um projeto político querido por Deus, que ele denominava Reino de Deus. Por que ele foi cruelmente assassinado, assim como vários companheiros e companheiras meus foram cruelmente assassinados durante os 21 anos de ditadura militar? Porque ele ousou, dentro do reino de César, Império Romano, pregar e semear um outro reino possível, que ele chamava Reino de Deus, que baseava-se em 2 pilares: nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Há quem diga, e muitos dizem, né, principalmente padres e pastores, que reino de Deus é alguma coisa que se encontra do outro lado da vida, além da nossa morte. E eu discordo. Prova disso é a oração que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou a orar, leve-nos ao vosso reino. É justamente o inverso, venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus é um projeto, é um mundo que Deus gostaria que nós, seres humanos, vivêssemos. Um mundo de harmonia, um mundo de justiça, um mundo de paz. Mas nós rompemos pela nossa ambição, pelo nosso egoísmo, pela nossa voracidade, né, por dinheiro, por riqueza, por vaidade, por etc., uma série de outros males. A gente rompeu essa harmonia e Jesus veio de novo semear o projeto de Deus na história humana e nos deixou essa semente, cabe a nós cultivá-la. Então, eu creio que o livro Jesus Militante é uma leitura do primeiro evangelho a ser escrito, que é o de Marcos, inclusive aquele que melhor retrata o Jesus humano, e eu faço uma análise detalhada, de capítulo por capítulo, dessa militância de Jesus em prol de um novo projeto social, de um novo projeto civilizatório. Muito bom. Frei Beto, a história do catolicismo no Brasil é uma história que vem de mão dada ali também com a colonização escravocrata, racista, uma série, né, de problemas que, enfim, levaram esse Brasil desigual que a gente vive hoje. Mas existem movimentos contrários, como você muito bem diz, né? Entre os evangélicos há aqueles progressistas, há um cristianismo que não prega nada do que se prega, né, em algumas igrejas, e como o próprio Bolsonaro, né, enfim, seus séculos pregavam, né, que é o contrário do cristianismo. Você vem da teologia da libertação, que é um movimento progressista da igreja, começou na década de 80, teve uma importância não só dentro da igreja católica, mas para a política no Brasil, inclusive na formação de partidos como o PT.
Como é que está a teologia da libertação hoje? Fala um pouco disso para a gente, porque tem muitas pessoas que, né, estão nos assistindo e precisam conhecer também esse projeto, que é importantíssimo, né? Bem, a teologia da libertação é o enfoque da fé cristã a partir do mundo dos pobres. A teologia que até então existia na Igreja da América Latina, e você bem traduziu aí ao falar da colonização, de como a Igreja sacralizou até mesmo a escravatura e utilizou, né, trabalho escravo na construção de templos, como os de Ouro Preto em Minas, na Bahia, Salvador, enfim. E isso tudo vem de uma teologia monárquica, uma teologia que estava muito acoplada ao poder dos reis, dos príncipes na Europa e que bancaram as empresas colonialistas. E depois nós tivemos, durante muito tempo, uma teologia liberal burguesa, elaborada também na Europa, que predominou, por exemplo, na minha infância, aquela ideia de que rico é rico e é uma bênção de Deus, e pobre, sabe, é porque não teve suficiente disposição de trabalho, foi para o bar beber, foi jogar futebol com os amigos, e tudo isso a teologia da libertação inverteu a partir do momento em que ela fez o que Jesus fez, entendeu o projeto de Deus a partir do mundo dos pobres. Esse é o grande, a grande chave metodológica da teologia da libertação. Ela foi lá no contexto em que o texto bíblico foi produzido. Quem é que entende melhor uma obra de Guimarães Rosa? Um brasileiro ou um mineiro como eu, ou um alemão? Evidente que é um brasileiro e um mineiro como eu, né? Porque o texto foi produzido num contexto aqui nosso. E quem é que entende melhor uma obra de Goethe, uma novela, um romance do Goethe? É evidente que é o alemão, porque o texto foi produzido no contexto. Ora, a Bíblia foi produzida num contexto de libertação. Toda a história bíblica é uma história de um povo se libertando. Primeiro, se libertando da escravidão no Egito, depois se libertando dos impérios, do Império Assírio, do Império Grego e do Império Romano. Essa é a luta de todo o povo hebreu, que está descrito em todos os livros da Bíblia, de alguma maneira. Então, Jesus, realmente, ele não morreu como, todos nós sabemos disso, não morreu como alguém que teve hepatite, morre na cama, ou um desastre de camelo na esquina de Jerusalém. Ele morreu como um prisioneiro político. Ele foi preso, torturado, condenado por 2 poderes políticos e cruelmente pendurado na pena de morte dos romanos, então vigente na Palestina do século I, que era a cruz. Então, a pergunta é essa: por que todos nós cristãos não somos militantes da libertação como Jesus foi? Porque nós não temos a fé de Jesus, nós temos a fé em Jesus, que significa muito pouco. O desafio é ter a fé de Jesus, de um Deus que é o que ele chama de Pai, meu Pai querido, né? Que quer um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo onde não haja ricos e pobres, porque não há acúmulo de riqueza. E na medida em que há partilha, há desigualdade, sempre haverá diferença entre as pessoas, mas essa desigualdade não leva a relações de opressão ou exploração. Elas são absolutamente entendidas naquele contexto, porque é verdade que existem pessoas que têm determinados talentos e outras não, e numa vida social, dentro da nossa própria família, há distinções de aprendizado, talentos, uns têm talentos artísticos, outros não, uns têm talentos para culinária, outros não, uns têm mais pendência para aprender ciências exatas, outros para ciências humanas, por aí vai. Então, é preciso a gente aceitar isso como natural, mas não aceitar como natural a opressão, a escravidão, a exclusão, o machismo, o patriarcalismo. Isso não, isso é opressão, isso é injustiça, e isso tem que ser
duramente combatido nas suas raízes. Muito bom. Frei Beto, o movimento que surgiu ali de contraponto, né, no sentido de combater a teologia da libertação, eu vi um artigo seu, achei maravilhoso, esse tema é muito importante para a gente debater, que é a teologia da prosperidade, né, com esse neopentecostalismo, de novo, Não, neopentecostalismo pentecostalismo. no Brasil, né? Porque ele veio, eu achei que incrível quando você faz essa relação de um movimento que, inclusive, ali aliado da CIA nos Estados Unidos, que vem para combater o movimento da teologia da libertação, que era extremamente transgressor, né? Não só no sentido da religião, mas político para o momento que o Brasil vivia, ditadura militar e tudo mais. Queria que você falasse um pouco desse movimento, porque esse movimento se instalou no Brasil, ele vem com esse objetivo, mas ele fica, ele cresce, ele ganha raízes e ele está muito aliado também ao capitalismo, né? Assim, ao neoliberalismo. Ele tem essa ideia de que você vai para a igreja, né? Como a gente vê nessas igrejas, você reza para que você tenha bens, é tudo no sentido material da coisa, né? Perde muito a fé para ganhar a fé em tudo que é material, né? Em tudo que é, enfim, do que o capitalismo prega, né? Sim, é isso mesmo. Você disse bem. Por que que essas segmentos religiosos neopentecostais, conservadores, crescem tanto? Bem, primeiro porque estão aliados aos ricos. Tudo que é uma bandeira abraçada pelos mais ricos tem força na sociedade capitalista em que vivemos. As próprias plataformas digitais, por que que elas disseminam tanta fake news? E o fazem conscientemente, né? Porque essas redes são monitoradas por gente de enorme, incalculável acúmulo de capital, né? Não há hoje no mundo, no planeta Terra, nenhuma empresa com mais valor do que as grandes big techs, né? As plataformas, enfim, as matrizes do mundo digital. Então, é natural que essas igrejas também, que reforçam essa brutal desigualdade mundial, ou seja, um mundo de 8 bilhões de pessoas, onde você tem metade da população em situação de miséria ou pobreza, e apenas 2% da população brasileira tem mais de 50% da renda nacional, então é gritante, né? A, a avassaladora fortuna dessa elite brasileira, que inclusive jamais emprega a sua fortuna, com algumas raras e honrosas exceções, como faz a elite dos Estados Unidos, né, em fundar escolas, em incentivar o esporte, enfim, outras iniciativas altruístas. Não, aqui só se quer gastar em Miami, no consumismo, no, nos grandes shopping centers, nas joias, no iate, no carro Ferrari, e por aí vai. É uma coisa de ostentação assim brutal. E isso sem nenhuma vergonha. Então, realmente, esse mundo não pode ter futuro, esse mundo não pode. E essas igrejas, lamentavelmente, não só elas favorecem esse tipo de meritocracia, incutindo nos mais pobres a ideia totalmente anti-evangélica de que eles se encontram nessa situação por vontade de Deus, como associam riqueza e bênçãos de Deus, o que é um escândalo, porque a maioria das riquezas foram feitas através da criminalidade, né? Da invasão da propriedade do pobre, da roubalheira na estrutura de governo. A maioria das fortunas brasileiras, e em geral, foram feitas a partir de atos ilícitos, né? São poucas as fortunas que você pode dizer não aqui. Você tem 3, 4 gerações que realmente trabalharam e merecidamente acumularam o seu quinhão. Não, muitas é tudo sonegação de imposto, jogo de favores, lobbies políticos, trambiques daqui, trambiques dali, ou como dizia o Bertolt Brecht, né, a pouca diferença entre assaltar um banco ou fundar um banco.
Então, eu creio que a gente precisa, sabe, colocar a bola no chão, colocar a bola no chão, ver o seguinte: como é que nós vamos caminhar por um futuro melhor para a humanidade? Esse futuro terá que ser ecologicamente equilibrado, e eu creio que a questão ambiental, como ela não faz distinção de classes, talvez seja o grande detonador para salvar a humanidade dessa catástrofe, porque quando a gente viaja, faz uma viagem internacional num avião, ali tem primeira classe, classe executiva, classe econômica, mas quando a aeronave vem abaixo, não há divisão de classe, todos morrem igualmente. E isso acontece com a questão ambiental. Ela afeta igualmente pobres, classe média e muito ricos, né? E pode ser que seja o fator que vai nos salvar. Mas, do ponto de vista econômico, social, há uma naturalização dessa desigualdade, e mais grave quando essa naturalização recebe uma cobertura religiosa. E por que recebe uma cobertura religiosa? Porque muitos padres e pastores estão interessados em fazer da sua religião aquilo que os fariseus e saduceus já faziam no tempo de Jesus, mero fator de acúmulo de riqueza e de poder. Basta dizer que eles são contra, totalmente contra, as igrejas e as religiões pagarem impostos. No Brasil, elas são isentas de impostos, o que favorece a corrupção, favorece os negócios escusos, porque todos nós pagamos impostos. E eu, como religioso, defendo que as igrejas e religiões deveriam estar ao abrigo da lei, pagando impostos como todas as demais instituições da sociedade. Não se justifica essa isenção de impostos. Ela só facilita a corrupção, só favorece a corrupção. Então, eu creio que é esse o fator, né? Interessante que nada disso é novidade na história das religiões ou da igreja, porque se você abre os 4 evangelhos, tudo isso estava acontecendo ali em Jerusalém no tempo de Jesus, tanto que no capítulo 23 de Mateus, o que se lê é uma grande diatribe, uma reação até emocional de Jesus contra a maneira como as pessoas utilizam, como as autoridades religiosas utilizam o templo de Jerusalém para explorar os pobres e enganar os incautos. E por isso Jesus os qualifica de raça de víboros, sepulcros caiados, raça perversa e por aí vai. Ou seja, eu creio que a religião é como política, é uma faca que serve para cortar um alimento que você vai ingerir ou para matar. Em Minas a gente diz, né, uma faca de 2 legumes e não uma faca de 2 gumes. A religião e a política servem para libertar ou servem para oprimir, depende de como são usadas. Sem dúvida. E Frei Beto, eu queria te perguntar assim, dessa polêmica que acontece, não exatamente uma polêmica, mas se você ainda acha que existem certos obstáculos a serem rompidos no sentido da esquerda a compreender a importância, por exemplo, dos espaços da religião mais progressistas, entre os pastores evangélicos, sobretudo, mas também entre os católicos, no sentido de promover um debate maior, entender que há setores progressistas que precisam ser incluídos também nas pautas da esquerda e, por outro lado, também esses setores da igreja, né, tanto da evangélica quanto do catolicismo, também de se renovar no sentido de acolher mais, por exemplo, pautas dos movimentos feministas, dos movimentos LGBTQIA+, enfim, contra o racismo. Como faz essa fusão? O que ainda precisa acontecer para que isso, de fato, aconteça dentro desse campo mais progressista da esquerda? Você tem toda a razão. Uma das falhas da esquerda é o preconceito que ela assumiu em relação ao fenômeno religioso, equivocadamente interpretando as obras seminais do marxismo como se fossem obras antirreligiosas, e, inclusive, tirando do contexto aquela frase de Marx: a religião é ópio do povo. Ora, Marx nunca foi alguém antirreligioso, também deixou de ser religioso, embora tenha sido
tido uma formação religiosa. Ele foi... ele era de uma família judia e depois foi educado num colégio protestante. Embora ele tenha se distanciado da religião, mas ele jamais foi um antirreligioso. Ele, inclusive, teve uma polêmica com Bakunin, essas cartas estão publicadas, que queria impor a Internacional dos Trabalhadores, que é a primeira internacional comunista, o ateísmo como condição de militância. E Marx foi contra. Não, cada um tem direito a ter ou não fé. Isso é uma questão íntima da pessoa. Nós não podemos. O que importa é aceitar o programa da nossa internacional. Então, o Lênin disse a mesma coisa, né? O que importa é que ele abrace o programa do partido, e não podemos... E quem deu essa virada foi o Fidel, né? Num livro de entrevista que ele me concedeu, quando o Fidel detona toda essa tradição, mostrando que a religião tem que ser encarada dialeticamente. Ela pode ser um fator de opressão, pode ser um fator de libertação, como o comprova a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. E, sobretudo, a experiência de Jesus, né? O Engels, num pequeno livrinho que era companheiro de Marx, chamado Cristianismo Primitivo, ele diz claramente, com todas as tintas, que os primeiros comunistas eram os primeiros cristãos, eles que punham as coisas em comum, eles que detonaram com a sua militância o Império Romano. Em 3 séculos puseram abaixo o Império Romano. Então, é muito importante ressaltar essa dimensão libertadora do cristianismo e a importância que as religiões têm na vida política, na vida social. Eu sou árduo defensor da separação igreja-estado, mas os 2 fatores, religião e política, se mesclam em nossas vidas pessoais. Não há como separá-los. Então, é muito importante... primeiro, eu disse isso ao Lula durante a campanha, preservar esse princípio de sabedoria, não partidarizar a religião, nem confessionalizar a política. Se a gente consegue isso, a gente está no ponto de equilíbrio, né? Não confessionalizar a política, como o Bolsonaro fez, e nem dizer, não, a minha igreja só vota... os fiéis aqui só votam em tal candidato ou em tal partido. De modo algum. Costumo dizer, na América Latina, a porta, a cabeça do povo é a religião. A porta dessa religião é o coração. Então, se você não falar ao coração dessas pessoas, se você não tocar também nos seus valores religiosos, valorizando-os, com perdão da redundância, você acaba ficando distante dessas pessoas. E, muitas vezes, como você disse aí no início, a esquerda não soube lidar. Agora ela está mais atenta, por causa do que se passou durante o governo Bolsonaro. Está mais atenta, está mais preocupada com a questão religiosa. Mas é preciso ler as palavras de Fidel nesse livro, Fidel é Religião, em que ele mostra a importância de nós nos aproximarmos da questão religiosa, sabermos tratá-la com o devido respeito e importância e valorizar esse fenômeno como algo que serve de esteio para a resistência do nosso povo. Não podemos nos esquecer que, historicamente, muitas lutas de libertação foram motivadas pelo fator religioso, como é o caso do Antônio Conselheiro, por exemplo, em Canudos, aqui no Brasil. E como é o caso das eclesiais de base, né, que foram montadas... Das comunidades eclesiais de base, exatamente. Né? Como elas formaram muitos militantes progressistas através da porta da igreja, através da motivação religiosa. Exato. Acho que a gente tem muito a aprender com todo esse trabalho que foi realizado pela Teologia da Libertação. Como eu disse aqui, as comunidades eclesiais de base têm uma importância enorme na formação de diversos militantes, né, da esquerda brasileira. E você é responsável também por isso. Você faz parte dessa história, né, Frei Beto? E isso é e muito com muito orgulho faço parte dessa história. Eu disse aqui, é um grande militante de programas pastorais e sociais. Exatamente, exatamente.
Olha, Frei Beto, que conversa maravilhosa. Mais do que uma conversa, é uma aula. Eu acho que a gente tem muito a aprender, não tenho a menor dúvida do quanto a gente tem a aprender, não só com as suas palavras, com aquilo que você traz para a gente nessa conversa, mas com toda a sua história, porque é na prática também que se faz acontecer, né? E eu acho que tem uma frase sua que é importantíssima, que você diz: quem diz amar a Deus sem amar ao próximo está mentindo, mente. Na Então, verdade, essa frase, viu, Ingrid, nem é minha. Essa frase é da primeira carta de João, no Novo ah, Testamento. Né? Ele fala isso. Quem diz amar a Deus sem amar o próximo está mentindo. Né? E depois ele fala isso. Quem ama conhece a Deus. Ele não diz quem conhece a Deus ama. Então, toda experiência amorosa, ainda que seja de um ateu ou de uma ateia, é uma experiência de Deus. A pessoa está vivendo, do meu ponto de vista, da minha fé, uma experiência de Deus. Numa carta de Tiago, também no Novo Testamento, ele diz assim: vocês creem, aí daí os demônios também creem, eu quero ver as suas obras. Ou seja, o que vale, né? A árvore, isso é uma frase de Jesus, a árvore se conhece pelos frutos. exato. E eu acho que essa conversa com você é mais do que falar sobre fé e religião, a gente está falando sobre o amor. Né? A gente está falando sobre esse amor ao coletivo, sobre essa capacidade de se doar, sobre a empatia. E você fala tanto de trabalho de base, que eu acho que é uma coisa importantíssima, e que fica essa lição também para esses próximos 4 anos, menos um pouco até, do governo Lula, porque é fundamental esse trabalho de base, o trabalho como a gente vê do padre Júlio Lancelotti, né, que tem se tornado uma grande referência para muitas pessoas. Esse é o trabalho, né, que vem do cristianismo e que a gente quer ver acontecer e que pode também influenciar muito positivamente, né, o trabalho da esquerda brasileira, o trabalho dos campos progressistas. Então fica aí essa grande lição, né, que é uma lição não só política, mas uma lição de vida que você traz para a gente, Frei Beto. Então eu quero te agradecer novamente por você participar desse papo aqui conosco. A gente está no Brasil no Divã, né? A gente está trazendo o Brasil justamente para o Divã, para destrinchar, para pensar esse Brasil, tanto a sua história, mas aquilo que a gente quer, o futuro que a gente quer para esse país. E com certeza o amor e todo esse trabalho que você vem fazendo há tantos anos, ele faz parte disso, né? Ele faz parte desse Brasil que nós queremos. Então, acompanhe aqui toda quinta-feira, às 11 horas, um episódio novo de Brasil no Divã, e comprem, adquiram os livros do Frei Beto, que são livros incríveis, premiadíssimos, tantos livros aí que contam, né, a história desse país, que fazem um panorama tão importante para a gente conhecer, né, esse país que nós habitamos e a gente poder também se municiar de informações necessárias para construir esse novo Brasil que a gente tem falado aqui, lá no www.freibeto, com 2T's.org, né? Sei lá, vai ter também, o pessoal tem desconto, essas coisas, Frei Beto, quem adquirir lá pelo site? Tem desconto. Compra os livros mais baratos, recebe em casa pelo correio e, se quiser, pode até indicar que quer dedicatória, que farei Olha com que muito maravilha, gosto. Mais difícil do que fazer dedicatória foi escrever o livro. que maravilha. Eu vou comprar por lá e eu vou dizer que eu quero a dedicatória. Exatamente, é só colocar aí freibeto.org e aí você dizer, olha, quero esse livro, lá está toda a relação do livro, explicado um por um, qual é o seu conteúdo. Procure o site, que também é a livraria virtual, freibeto.org. E quero agradecer a você, Ingrid, quero agradecer ao Cacá, o nosso técnico aí, essa terapia virtual, e espero a gente ter oportunidade de novas conversas. Com certeza, eu que espero. Um presente para nós aqui da Carta Capital. Mais uma vez, obrigada e acompanhe a gente aqui no Brasil no Divã.